Graça e a paz, irmãos. Amém. Vamos dar início ao culto de celebração nesta noite, né? Culto de adoração, culto de Santa Ceia, onde estaremos lembrando, né, a morte do Senhor, o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele fez por nós, né? E hoje estamos aqui para celebrar até que Ele venha. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor neste momento. Senhor nosso Deus, nosso eterno glorioso Pai, aqui na Tua presença, Senhor, nos colocamos, te damos graças, Pai, por tudo, bendizemos o Teu santo e glorioso nome, Pai, o nome que está acima de todo nome, no céu, na terra e embaixo na terra, o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Muito obrigado, Deus, por este dia, Deus, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos na Tua presença, Pai. Estarmos reunidos aqui como igreja, Deus, para juntos celebrarmos a Ti, Deus. Fazemos o nosso culto a Ti nesta noite, Deus. Muito obrigado por tudo. Se faz, Senhor Deus, presente em nosso meio nesta noite, Pai. Fala a cada coração, Deus. Queremos ouvir, Senhor, a Tua voz, Senhor. Abençoa a Tua igreja poderosamente nesta noite, Deus. Traz, ó Deus, os Teus servos, Senhor, até a Tua casa, Pai. Para que juntos possamos estar celebrando a Ti, Deus. Abençoa aqueles que não puderam vir, Deus, aqueles que estão com algum problema, com alguma enfermidade, Deus. Que a Tua bênção seja sobre eles, onde quer que eles estejam neste momento, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado por tudo. Fica conosco, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Vamos abrir nossas Bíblias. Hoje o culto está sendo dirigido pelo Ministério dos Homens, né? Para a glória de Deus. Vamos abrir lá em Isaías, no capítulo 53. Capítulo 53 de Isaías, onde fala desse momento, né, que o Senhor se entregou ali por nós, nos faz lembrar de tudo que aconteceu naquele dia. Diz assim a palavra do Senhor: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade
prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com seu conhecimento, o meu servo justo justificará muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai eterno, muito obrigado, Deus, por esta palavra, Senhor, por esta porção da Tua palavra, Deus, que foi lida neste momento, Deus. Pai, pelo sacrifício, Deus, que o Senhor fez por cada um de nós ali na cruz do Calvário, Deus, por este tão grande amor, Deus, que o Senhor nos amou e continua nos amando, Pai. Deus nos abençoando, nos fortalecendo, Senhor, nos conduzindo a cada dia, Pai, para mais perto de Ti, Deus. Muito obrigado, Jesus querido. Muito obrigado por esta tão grande salvação, Pai. Por esta graça maravilhosa, Deus, que nos alcançou, Pai, porque nós não tínhamos forças para chegar até a Ti, Pai, mas Tu vieste até nós, aleluias. Glória a Deus. E hoje estamos aqui, Deus, te dando graças por tudo, Pai. Deus, muito obrigado, Senhor. Não merecemos nada, Deus. É a Tua graça, Deus, que tem sido tudo em nossas vidas. Continua nos fortalecendo, Pai. Continua, Deus, usando o Teu Santo Espírito em nossas vidas, Senhor, para que possamos estar em pé, Deus, diante de Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti, Pai. Nós somos dependentes de Ti, Senhor. Tem misericórdia de nós, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Muito obrigado por tudo. Fica conosco nesta noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. O pastor está com a oportunidade. Ele vai também adorar a Deus nesta noite com o louvor. Amém. Quero cumprimentar os amados irmãos com a paz do Senhor. Glória a Deus por estarmos nesta noite na casa do nosso Deus, porque sabemos que Ele está aqui para receber a minha e a sua adoração. Quando nós chegamos neste lugar para entregarmos os nossos sacrifícios de louvor, a nossa adoração, de forma particular, de forma individual, porém unidos com um só propósito como igreja do Senhor. Ele recebe e fala com cada um de nós também de forma particular. Então que nesta noite nós venhamos separar este momento, esquecermos dos problemas que ficam lá fora, que muitas vezes nos aflige, que muitas vezes nos preocupa, e que se for para vir à tona o problema, que seja para entregar nas mãos do Senhor e dizer: Senhor, está nas tuas mãos, e nele descansar. Amém? Nós estamos vivendo um tempo muito difícil, onde as pessoas têm vivido tempos de medo, de preocupação, onde as pessoas estão meio que correndo, preocupadas de um lado para o outro. Só que a palavra do Senhor nos diz que o perfeito amor, ele lança fora todo o medo. E esse louvor que eu estarei cantando, adorando ao Senhor, peço que os irmãos me ajudem. Vinícius vai estar ali também colocando no telão, e estaremos adorando ao Senhor juntos. E esse louvor, ele diz que não mais escravos. Nós não somos mais escravos do medo. Nós somos filhos de Deus, amém? Então vamos adorar ao Senhor.
escravo do medo, sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Aleluia, Jesus. Antes de eu nascer, escolhido foi, pois meu nome me chamou. De meu... Vamos de novo, novamente. Antes de eu nascer, escolhido foi, por meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Amém. Nós não somos mais escravos do medo. Nós somos filhos de Deus. E Ele te libertou para que nós sejamos livres em nome de Jesus. Então não tema o que o inimigo ele tenta contra mim e a sua vida, porque maior é o que está em nós do que está no mundo. Amém. Glória a Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Amém. Vamos continuar adorando o Senhor, vamos louvar o Senhor novamente. Vamos passar para o momento do ofertório e vamos louvar o Senhor com o hino 39 da harpa. Amém. O diácono Luciano vai recolher os dízimos e as ofertas para a manutenção da casa do Senhor. Amém. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis esse sangue lavado com roupas que tão alvas são. Os pecadores remidos que perante o seu Deus já estão. Aleluia! Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas
que nos provam quanto Ele amou. Eis dessas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguimos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilha de amor, pois ser mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Glória a Deus, aleluia. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluias, glória a Deus. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluias. Glória a Deus, eu sei que de Jesus que foi derramado ali na cruz por mim e por você. Amém? Que o Senhor nos abençoe nesta noite. Amém. Glória a Deus. O irmão Luciano vai estar orando, consagrando a Deus os nossos dízimos e ofertas. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Oh, glória. Maravilhoso. É sempre estar na casa do Senhor. Fico feliz, felicíssimo mesmo, por estar sempre na casa do Senhor, junto com nossos irmãos que aqui estão, e aqueles que também não puderam vir. Mas o maravilhoso é estar na presença do Senhor. Assim como diz esse louvor maravilhoso, mais alvo que a neve serei. Essa é a vontade que aqui cada um tem, sim, de ter sempre um Deus maravilhoso em seus corações e suas vidas, para que torne mais a sua alma limpa perante o nosso Deus e tudo aquilo que Ele quer de cada um de nós, que sejamos sempre fiéis ao nosso Deus maravilhoso que temos, pois assim um dia nossa alma também será lavada pelo sangue do nosso Deus maravilhoso. Soberano e eterno Deus e amado Pai, eu te louvo, Deus, e te agradeço, Senhor, por estar aqui mais uma vez na tua presença, Senhor, para te louvar e engrandecer o teu santo nome, Deus, porque tu és merecedor, Pai, de toda honra e toda glória, Senhor. Senhor, eu quero te pedir que abençoe cada dizimista e ofertante da tua casa, Senhor. Abençoa aqueles que não puderem dizimar, Senhor, nem te ofertar, Pai. Mas tu sabes o desejo do coração de cada um deles, Pai. Pai, se faz presente, Senhor, aqui nesta noite. Que tudo que vem até aqui à frente seja para a honra e glória do teu santo nome, Pai. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Glória a Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Continuando, o grupo de louvor está com oportunidade nesta noite. Vamos continuar adorando, vamos continuar louvando ao Senhor. Deus está aqui neste lugar. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Ministério de Louvor Eclésia, cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus, por estarmos aqui, neste lugar, adorando o nome do Senhor.
podendo dizer que Ele é digno de todo louvor e de toda adoração, que a Ele seja dado todo louvor e toda adoração, toda honra e toda glória, e porque um dia Ele se entregou por nós, um dia Ele decidiu nos amar, nós mesmo sem merecermos, Ele decidiu se entregar por mim e por você. E o que poderemos dar a Ele? O salmista disse: o que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me feito? E Ele disse: tomarei o cálice da salvação, e se revestirá do Senhor Jesus. Nele nós temos graça, perdão, amor. Nele nós temos expectativa de vida. Nele nós temos uma nova oportunidade. Amém? Aleluia. Então vamos adorar o Senhor, né? Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Aleluia. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Mesmo E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará Aleluia. ao ouvir teu Aleluia. nome, teu santo nome. todo ser confessará, Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. a igreja adora o Senhor, porque o Senhor Ele está aqui. Aleluia. E a palavra do Senhor declara que todo joelho se dobrará para confessar que só Ele é o Senhor. Aleluia. Mas nós não precisamos esperar para o último dia para se dobrarmos diante do Senhor e confessá-lo. Amém? Nós já podemos fazer isso hoje, todos os dias da nossa vida. Nós confessamos Ele como nosso único e suficiente Salvador. Então a igreja vai adorar o Senhor mais uma vez, dizendo: todo joelho. Todo joelho dobrará
Aleluia, nós nos dobramos diante de Ti, Jesus, nesta noite. Todo ser confessará, louvado seja o Teu nome, Teu santo nome. Mais uma vez, vamos adorar o Senhor. Todo joelho dobrará ao ouvir Teu nome. Teu santo nome. Nós te adoramos, Senhor, neste lugar. Todo ser confessará, louvado seja o Teu nome, Teu santo nome. Santo, santo é o nome do Senhor, Jesus. Aleluia, e nós te adoramos neste lugar, Jesus. Nós confessamos que só Tu és o Senhor em nossas vidas. Tu compraste, Pai, esta igreja. Tu compraste um povo, Pai, especialmente para Ti. Aleluia, pois o Senhor se entregou por nós. Aleluia, e agora nós somos Teu, Pai. Nós somos Teus e a nossa vida, Senhor, deve declarar que só Tu és o Senhor em nossas vidas. Aleluia, obrigado pelo Teu grande amor, Senhor, por nós. Obrigado pela Tua graça, pelas nossas vidas, Senhor. Aleluia. Vamos ficar de pé, igreja, vamos continuar adorando ao Senhor. Vamos dizer que nós te rendemos ao Senhor. Esse louvor, ele tem por título Eu Me Rendo. Você está rendida, você está rendido diante do altar do Senhor. Aleluia, se você está rendido, aleluia, o Senhor ele vai fazer grandes coisas na tua vida. O Senhor ele vai fazer grandes coisas na tua família. Aleluia. Certa vez o apóstolo Paulo, ele disse àquele centurião, aquele soldado que quando se viu em situação tão difícil, pois os presos tinham fugido. Porque o Senhor, ele trouxe um grande terremoto ali naquela cadeia, naquela prisão. E as cadeias de todos foram soltas. E naquela época, quem tinha um soldado ali, ele perdesse os presos, ele pagava com a sua própria vida. Tinha que trocar, tinha que cortar a sua cabeça. E ali ele tentou tirar a sua própria vida. Mas Paulo disse, olha, não faça tal coisa. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo e tu e tua casa. Aleluia, o Senhor ele fará grandes coisas, amém. Aleluia, que estejamos rendidos, que a Ele nós clamamos, levantemos a nossa adoração, o nosso clamor nesta noite, Senhor. A Ti nós levantamos a nossa voz. Aleluia, declaramos, Pai, que em Ti há salvação, Pai, a transformação para a humanidade. Ó Senhor, alcança as nossas casas, nossas famílias e nossos familiares, Senhor, nesta noite. Pois nós clamamos a Ti, Senhor, sabendo que És poderoso para salvar. Porque um dia o Senhor se entregou na cruz do Calvário e morreu, derramou o seu sangue puro, carmesim ali naquela cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia, Senhor. Aleluia, e agora nós temos esperança de salvação. Aleluia, assim, Senhor, seja nas nossas vidas, nos nossos familiares, na nossa igreja, neste bairro, Senhor. Nós profetizamos salvação em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. A Ti eu vou clamar, pois tudo vem de Ti e tudo está em Ti. Por Ti vou caminhar, Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, Teu amor jamais, Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim. Preparado pra mim.
ti vou clamar. A ti eu vou clamar. Clame ao Senhor. Pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Aleluia. Por ti vou caminhar. Tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar. Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Preparado pra mim. Aleluia. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Aleluia. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Oh, Jesus, estamos aqui. Jesus. Eis-me aqui. Oh, Espírito Santo, nós estamos aqui nesta noite. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra Aleluia, se viver. lance. Eu me lanço. Aleluia, se lance nos braços dele nesta noite. Teus braços. Ele te abraça. Aleluia. Aleluia. Meu refúgio. Ele é refúgio para você nesta noite. Eu me rendo. Aleluia. Aleluia. Aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, declares. Eis-me aqui. Nós estamos aqui, Jesus, na tua presença. Jesus. Eis-me aqui. Oh, Espírito Santo de Deus. Jesus. Oh, Jesus, nós te lançamos, Pai, em ti, porque em ti há refúgio. Oh, Deus, quantos estão confundidos, Pai, preocupados, atribulados nesta noite. Jesus.
Mas aquele que confia em Ti, Senhor, há refúgio, há descanso. Aleluia. Eis-me aqui. Eu me rendo Aos teus pés. Declare. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço Eu me lanço aos teus braços. aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Oh, Jesus. Aleluia. Nós se lançamos sobre Ele nesta noite. Amém. Aleluia. Porque nele nós temos consolo. Nós se lançamos sobre Ele. Aleluia. Porque Ele nos abraça. Aleluia. Assim como aquele filho pródigo que quando ele volta, aleluia, que ele vê que lá longe da casa do pai não tinha tudo o que ele precisava ou necessitava. Porque Jesus, ele se declarou que ele era o caminho, que ele é o pão da vida, que ele é a verdade. E ele é tudo que um ser humano ele precisa. Jesus, ele é para nós. Aleluia. Assim como ele disse, eu sou a fonte de água viva. Assim como ele disse, eu sou o pão. Eu sou o pão que alimenta, que sacia para as nossas vidas. Ele é o pão da vida, amém? Aleluia. Então vamos continuar adorando ao Senhor, porque este louvor, ele diz que o Filho do Homem, ele nos libertou. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. Filho do homem, Aleluia. me libertou verdadeiramente, Aleluia. verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos ao céu, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do seu perdão. A dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre, sempre o adorarei com amor, com amor. O Filho do homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos ao céu, levantar a minha voz e adorar,
levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre. Que adore o Senhor. Sou livre. Ele estará aqui recebendo a tua adoração. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre. Nós somos livres para adorar o Senhor. Sou livre. Aleluia. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre. Sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre. Sou livre. Obrigado, Só Senhor. igreja. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre. Sou livre. Pra te adorar, pra te adorar. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Recebe a louva. Pra te adorar. Recebe a adoração da Eu tua sou igreja, Jesus. livre. Somos livres. Sou livre. Obrigado, Senhor, por nos libertar. Oh, aleluia, para nos libertar da escravidão, do pecado. Oh, Jesus, estávamos, Pai, escravizados, mas o Senhor nos libertou para te adorar, para ser livre, 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 livre. Aleluia, aleluia, para te adorar, para te adorar. Eu sou livre, sou livre. Você é livre, amém? Oh, aleluia. Ministério de Louvor Eclésia, agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluias. Nós somos livres para adorar o Senhor, aleluias. Glória a Deus. Eu agradeço a Deus, né, por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu aqui de estarmos aqui mais uma vez esta noite, né? Nessa primeira parte do culto, onde o Senhor se fez presente em nosso meio e falou poderosamente aos nossos corações, e Ele vai continuar falando aos nossos corações através da sua palavra nesta noite, né? Oportunidade de estar com o pastor. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Louvamos ao Senhor por tudo que Ele já realizou em nosso meio, nesta noite. Ele recebe a tua adoração neste lugar. Ele recebe o teu louvor neste lugar. Aleluia. E creio que Deus ainda estará ministrando, falando aos nossos corações. Você que nos assiste, é um prazer tê-lo. Que você também possa estar adorando ao Senhor junto conosco, abrindo a sua Bíblia, aonde você está, meditando junto conosco. E vamos abrir a palavra do Senhor lá em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 22. Capítulo 22, estaremos lendo no versículo 39, a partir do versículo 39. Estaremos meditando na palavra do Senhor juntos. Lucas, capítulo 22, versículo 39. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E saindo foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras. E os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai
para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelho orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos, e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Soberano, altíssimo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos pela tua palavra, a tua palavra que é viva, que é eficaz, Senhor. Senhor, a tua palavra que nos fortalece, nos renova, ó Deus, que transforma toda a nossa vida, Senhor, e todo o nosso redor. Ó Deus, fala com a tua igreja nesta noite, não aquilo, Pai, que eu queira falar, mas aquilo que teu Espírito Santo queira ministrar aos nossos corações. Ó Senhor, que nós não vamos sair daqui da mesma forma que entramos, mas que nós vamos sair daqui, Pai, transformados, santificados através da tua palavra, Jesus. Ó Deus, faz a tua vontade em nosso meio, perdoa, Senhor, as minhas falhas, os meus erros. Senhor, usa a minha instrumentalidade, Senhor, que o Senhor venha aparecer e eu diminuir, Deus. Ó Deus, fala conosco, fala com a tua igreja. Queremos ouvir a tua voz, Pai, que nós não sejamos só ouvintes, mas praticantes da tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, a palavra do Senhor aqui em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, Jesus ele vai estar falando um pouco sobre oração. E é importante entendermos que era um tempo tão difícil a qual Jesus ele já estava prestes a ser entregue. Ele já estava em uma situação onde já estava de caminho para a cruz. Ele já sabia de tudo isso. Ele já sabia que estava para acontecer com ele, o que ele ia passar. Ele como Senhor, como Deus, né? Pois ele também tinha os atributos de Deus, pois ele era o próprio Deus encarnado. Sabemos que ele era homem, mas também Deus ali. 100% homem, 100% Deus, e ele já sabia que tudo que ele ia passar ali, a palavra do Senhor nos diz que ele, né, antes de ser entregue, ele vai para o Getsemane. Getsemane ali, um jardim onde ele costumava orar, né, pois o texto diz lá no versículo 39, que saindo foi como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. A palavra do Senhor nos diz que Jesus, irmãos, ele costumava orar. De costume, ele ia ali para os Montes das Oliveiras, e era um local onde ele muitas vezes falava a sós com o Pai. Jesus, ele gostava, né, de um lugar secreto, ele gostava de estar a sós com o Pai, de falar diretamente com ele. E ele gastava muito tempo na oração, e ele separava muito tempo ali para estar em comunhão com Deus, falando com o Pai, pois ele sabia que ele estava prestes a passar pela cruz. E em momentos difíceis, irmãos, que nós sabemos que estamos enfrentando batalhas, que estamos em situações a qual sabemos do que vamos passar ou que vamos passar, né? Precisamos orar. Precisamos estar em constante oração. Tem até um louvor da harpa cristã que fala assim: em constante oração, venha o meu coração ao meu Senhor derramar. Aleluia. E é importante nós estarmos em constante orações, irmãos, porque verdadeiramente nós estamos sempre enfrentando lutas, batalhas, sempre estamos travando, né, batalhas em nossas vidas, e é preciso orarmos. E é preciso entregarmos ao Senhor, assim como Jesus,
ele sabia que estava prestes a acontecer. Ele sabia de tudo que ele ia passar, pois ele não estava, irmãos, se entregando por qualquer coisa, ele estava se entregando por nós, pelo mundo inteiro, pois a palavra do Senhor nos diz que ele amou o mundo de uma tal maneira que se entregou, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o texto vai falar, irmãos, que Jesus ele chama alguns dos seus discípulos e vai ali para aquele lugar, porque os discípulos ali o acompanharam. E ali ele diz o texto que chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse, aleluia, orai para que não entreis em tentação. Jesus ele começa a falar, irmãos, ali para os seus discípulos, porque não era por ele, irmãos, porque ele já sabia de tudo que ele estava prestes a passar, mas ele sabia que os discípulos que estavam com ele, aqueles que estavam com ele, ele sabia, aleluia, que eles, muitos deles, o deixariam. Não estariam prontos para o que estava prestes a acontecer. E é importante nós entendermos isso. É importante nós compreendermos que o Senhor, irmãos, Ele quer nos preparar para batalhas maiores. O Senhor, Ele quer nos preparar para coisas que Ele quer fazer através das nossas vidas. Aleluia! E por isso, nós precisamos estar cada vez mais em oração. Porque Jesus, Ele sabia, irmãos, que quando Ele orava, a oração traz um revestimento. A oração traz justamente, aleluia, uma força a qual nós não temos, que vem da parte do Senhor. É Ele que nos reveste de força. É Ele que nos reveste de graça. É Ele, irmãos, que em momentos de batalhas que nós travamos, Ele vem e nos levanta. A Bíblia diz que muitos heróis da fé tiraram força da fraqueza. Aleluia. Tiraram, diante de batalhas que eles enfrentaram, quando nós olhamos para aqueles homens, para aquelas mulheres, que dentro até de covas de leões, que mesmo até dentro de fornalhas de fogo ardente, o Senhor chegava ali na vida daqueles homens, e o que falar de Daniel, o homem que orava 3 vezes ao dia, e enfrentou grandes batalhas ali na Babilônia, e o Senhor foi com ele. O Senhor chegou ali naquelas situações, ali em várias situações, e deu vitória. Aleluia. E com Jesus não foi diferente, irmão. Porque Jesus, ele saiu para ser vitorioso. Aleluia, ele já estava prestes a vencer o diabo na cruz. E a palavra do Senhor nos diz que Jesus, ele começa a orar ali no Getsêmani, porque ele estava se revestindo do Senhor. Ele, como homem, ele estava nos ensinando que era necessário orarmos. E eu não sei quais são as batalhas que você passa. Eu não sei quais são as batalhas que você tem travado nos últimos dias. Mas o Senhor Jesus, Ele te convida a orar nesta noite. Ele nos convida a passarmos mais um tempo na sua presença, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, todas as nossas preocupações. Aleluia. E a palavra do Senhor nos diz que Jesus, ele começa a falar com o Senhor. Jesus, ele começa a declarar ali, perante o Senhor, porque ele começa a dizer, passa de mim, se possível for, passa de mim este cálice, Senhor. Porque ele estava em grande agonia por tudo que ia passar. E não por causa da cruz, mas por causa dos nossos pecados. Mas ele sabia que quando ele orava ao Pai, o Pai lhe escutava. Aleluia. Jesus, ele traz, através da oração, uma fortificação para algo que estava por vir. E o Senhor, o nosso Deus, Ele sempre falou através da sua palavra. E quando nós orássemos, Ele ouviria.
E Jesus, ele sabia disso. E quando ele chegasse no Getsemane e começasse a falar com o pai ia ali ouvir. A palavra do Senhor nos diz lá em Jeremias, do capítulo 29. Jeremias, capítulo 29, o versículo 12, vai dizer: então vocês me invocarão e se aproximarão de mim em oração, e eu vos ouvirei. E eu estarei com os ouvidos atentos. Então passareis a orar a mim. Era o próprio Deus falando, irmão. Vocês me invocarão e eu vos ouvirei, diz a palavra do Senhor. E o Senhor, irmãos, ele estava atento à voz de Jesus ali enquanto ele orava no Getsemane. Ele estava com os ouvidos atentos. Aleluia. E não é diferente comigo e com você. Deus, ele tem ouvido a tua oração. O Senhor tem te escutado, aleluia. Aleluia, porque Ele mesmo disse na sua palavra, aqui em Jeremias 29, 12. Ele mesmo disse que vocês passarão a me invocar, a orar a mim. Se aproximarão de mim na oração e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Sereis achados do Senhor. Aleluia. Sereis achados do Senhor. E eu fico imaginando, irmãos, enquanto Jesus ele orava naquele lugar em secreto, porque o texto vai dizer que Jesus ele se afasta um pouco dos discípulos. E ele, versículo 41, e ele por sua vez se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava. Queridos, um tiro de pedra era uma unidade de distância ali da época, era mais ou menos de 20 a 30 metros. Então Jesus ele deixa os seus discípulos aqui, ele vai e fica em secreto com Deus, ele ora sós. Oh, queridos, é muito bom nós orarmos em grupo, é muito bom darmos as nossas mãos e orarmos ao Senhor como igreja do Senhor. Mas o Senhor também nos espera numa sós com Ele. O Senhor nos espera naquele lugarzinho da oração que nós costumávamos orar. Gastarmos tempo na presença do Senhor. Jesus gostava de orar a sós com o Pai. De ficar só Ele e Deus. Aleluia. E ele se afastou dos discípulos e ali ele orava. Ele clamava ao Senhor. Aleluia, ele entregava todas as suas demandas ao Senhor, ao Deus, o Pai. Aleluia, a qual o enviou ele aqui nesta terra. Aleluia. Jesus, e muitas vezes, enquanto andava com os discípulos, irmãos, ele fazia isso, ele se afastava, ele orava, ele costumava orar, ele se distanciava muitas vezes, ele passava a noite, a madrugada em oração. E o texto diz, irmãos, que ele se ajoelhou. Aleluia. Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas hoje já não se ajoelham mais para falar com o Senhor. Eu não estou dizendo aqui que Deus ele só responde oração de joelhos, não, irmão. Deus ele tem várias formas de responder a nossa oração. Mas há quem diga que de joelho é melhor. Porque de joelho nós estamos se prostrando, como quando nós cantamos aqui. Nós estamos se humilhando na presença do Senhor. Aleluia, nós estamos feito Maria, que quando Jesus ele entra na casa ali, ela pega um vaso de alabastro, aleluia, e ela quebra nos seus pés e começa a enxugar com os seus cabelos, e aleluia, ela começa a derramar as suas lágrimas aos pés do Senhor Jesus. Aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. O Senhor espera as tuas lágrimas nos pés dele. Aleluia, e se assim está acontecendo, ele já tem contemplado. Ele tem contemplado as tuas lágrimas aos pés dele. Jesus, certa vez, ele chama os discípulos.
Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 21, e o versículo 22. Aleluia. E o texto vai dizer, 21, 22. Se crerem, receberão tudo o que pedirem em oração. Jesus, ele falou isso para os seus discípulos. Jesus falou que quando nós orarmos ao Senhor, quando nós derramarmos o nosso coração na sua presença, crendo, Ele nos ouviria. Nós receberíamos da parte dEle, aleluia, as nossas petições. Lá em Mateus capítulo 6, o versículo 6, o texto vai nos dizer que Jesus também falando, Jesus ele sabia o que era a oração, irmãos. Ele costumava orar. Ele diz, mas você quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta atrás de você e ore ao seu Pai que está em secreto. E o seu Pai que conhece os seus segredos recompensará você. Aleluia. Ele estava dizendo, irmãos, que nós devíamos ir para o secreto com Deus. Ele estava nos chamando para um lugar, aleluia, a sós com o Senhor. Ele estava aconselhando aos discípulos, ei, vocês não precisam dizer e tocar a trombeta para todo mundo que vocês estão orando, porque os fariseus faziam isso, eles procuravam os primeiros lugares, eles procuravam aparecer, eles procuravam fazer orações eloquentes, com palavras bonitas, mas Jesus ele só está esperando o nosso coração sincero no secreto com Ele. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. E a palavra do Senhor nos diz que Jesus ele foi para esse secreto com o Pai. Que momento difícil. Jesus ele estava levando sobre si os nossos pecados, igreja. Não era a cruz. Não era os seus amigos que o abandonaram, porque ele já estava preparado para todas essas coisas. Porque Jesus não só sofreu, irmãos, a cruz, ele sofreu a negação de Pedro. Ele sofreu também quando Judas o traiu. Porque quando ele chega diante de Judas, ele diz, amigo, o que vieste fazer? Chama ele de amigo. E Jesus ele sofreu tantas coisas, irmãos, por mim e por você. Aleluia, mas ele sabia onde encontrar força. Ele ia para o secreto com o Pai. Ele chegou ali no Getsemane e a palavra do Senhor nos diz que ele orava. E ele clamava ao Pai. E o texto nos diz lá no versículo 42, dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Oh, queridos, nós precisamos estar dispostos a orar. Mas também nós precisamos estar dispostos a viver a vontade do Senhor. Nós queremos que Deus realize sonhos. Nós queremos que o Senhor ele faça grandes coisas em nossas vidas. Mas muitas vezes nós não estamos dispostos a receber a sentença de Deus. A palavra do Senhor nos diz em Isaías que assim como os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus pensamentos, diz a palavra do Senhor, mais alto do que os vossos pensamentos. Os pensamentos de Deus para mim e para a sua vida são muito maiores. O que o Senhor tem a fazer, o projeto que Deus ele tem a fazer nas nossas vidas, Ele tem um plano perfeito, amém. Ele tem um plano perfeito, mesmo que nós não entendamos, mesmo que nós não compreendamos,
É bem verdade que Jesus estava se sentindo só ali, abandonado, porque o pecado de todos estava caindo sobre ele. E Jesus, como homem santo, onde a Bíblia diz que tudo foi tentado, mas sem pecado. Jesus, irmãos, ele era o Senhor, aleluia, ele estava ali, o próprio Deus, aquele que se esvaziou de si mesmo, que deixou o seu trono de glória. Mas ele começa a orar, o Senhor estava em angústia, porque o pecado de toda a humanidade estava sobre ele. Porque no versículo 42 ele diz: passa-se de mim este cálice. E este cálice, irmãos, não era a cruz, mas eram os pecados de todos nós. Assim como o diácono Carlos leu aqui no capítulo 53 de Isaías. O versículo 5 do capítulo 53 de Isaías vai dizer: mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Oh, queridos, todos os pecados de toda a humanidade, irmãos, estava recaindo sobre ele. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões. A Bíblia diz que o soldado lançou uma lança ali no seu lado, e ele foi transpassado por causa dos nossos pecados, por causa das nossas falhas, por causa dos nossos erros. Ele estava levando, irmãos, o pecado de todos nós. Mas a palavra do Senhor nos diz que ele orava ao Senhor, e ele sabia que Deus estava ali ouvindo, irmãos. Mas o Senhor nada podia fazer, porque ele veio com este propósito. A palavra do Senhor nos diz que o seu suor começou, irmãos, a ser como gotas de sangue. Mas no versículo 43 a Bíblia diz que veio um anjo. Um anjo do céu que o confortava. Aleluia. Olha, tem coisas que nós oramos, tem coisas que nós pedimos a Deus, que muitas vezes nós vamos ter que passar. Mas eu quero dizer a você que diante do que você passa, tem conforto do Senhor. Eu fico imaginando enquanto Jesus orava, o Pai olhando. O Pai poderia, aleluia, até resolver aquela situação ali, mas todos nós estaríamos mortos, irmãos, sermos destinados ao inferno. Jesus, ele poderia ter deixado a cruz, mas o texto vai dizer em Isaías 53 que o Senhor agradou, moeu. Mas Jesus, o Senhor não estava punindo Jesus, o Senhor estava punindo o pecado. Porque alguns aí pensam: não, Deus estava se agradando em punir seu filho. Não, não era isso. Jesus estava punindo o pecado. E muitas vezes quando falhamos e erramos, irmão, o Senhor, ele não nos pune, ele pune o pecado. As consequências na nossa vida muitas vezes vêm por causa do pecado. Mas eu fico imaginando, enquanto Jesus orava, o Senhor olhando para a sua quantidade de anjos que tinha à sua disposição. E eu fico imaginando ele dizendo: olha, o meu filho está lá em agonia, vai lá consolá-lo. Olha, anjo, vem cá, vai até o meu filho, consola ele, fortalece ele. E a palavra do Senhor nos diz que prontamente o anjo desce, irmãos. Eu não sei com que velocidade. Eu não sei como foi que chegou aquela resposta, aleluia, da parte do Senhor. Eu não sei, irmãos, que o Senhor, ele só deu uma palavra, aleluia, e o anjo já apareceu lá. Mas a palavra do Senhor nos diz que o anjo chegou e consolava Jesus. Ele é um Deus que responde oração. Ele é um Deus que manda resposta para a tua oração. Aleluia, não pode ser da forma que você quer. Não pode ser no tempo que você quer. Não pode ser que seja na hora que você quer. Mas Deus responde a oração.
Ele é um Deus que responde oração. A palavra do Senhor nos diz que enquanto Jesus orava, o anjo chega e começa a consolá-lo. Oh, aleluia! Louvado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. A resposta virá da parte do Senhor. Continua orando ao Pai. Continua colocando a tua face no pó. Continua clamando ao Senhor que a resposta virá. Aleluia! A resposta virá da parte do Senhor. E aí o versículo 44 diz que estando em agonia orava mais intensamente. Aleluia. Recebe esta palavra da parte do Senhor. No lugar de desistir, ore mais. Se a resposta ainda não chegou, se a agonia tem aumentado, a preocupação tem aumentado, faça o seguinte: ore mais intensamente. Jesus, ele poderia ter desistido. Ele poderia dizer para o Pai: Pai, eu não mereço levar esse pecado da humanidade. Eu vou parar por aqui. Mas a palavra do Senhor nos diz que, pelo contrário, ele orava mais ao Senhor. Ele lançava sobre o Senhor toda a sua angústia. Ele lançava sobre o Senhor todas as suas preocupações. E ele orava mais intensamente. E aconteceu que seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Que nós possamos entender esta palavra nesta noite, meus irmãos. Que enquanto estivermos em grande agonia, que quando você estiver em situações adversas, o Senhor, ele quer confortar você enquanto você ora. Aleluia. Muitos homens, irmãos, foram confortados pelo Senhor enquanto oravam. Deus, ele mandou muitas respostas de oração. Aleluia. A palavra do Senhor nos diz, irmãos, que o Senhor, através do profeta Isaías, ele disse: e será. Lá no capítulo 65, versículo 24, diz a palavra do Senhor: e eu darei a eles o que desejam, antes mesmo de me pedirem, enquanto eles ainda estiverem falando comigo sobre as suas necessidades, eu já terei respondido às suas orações. O Deus que responde a oração mesmo antes de você começar a falar. Quando você está indo de caminho ao lugar da oração, eu fico imaginando Jesus, irmãos. Enquanto Jesus estava indo de caminho para o local escolhido, como diz aqui, no versículo 39. Indo de costume para o Monte das Oliveiras. E lá no versículo 40 ele diz que chegando ao lugar escolhido, eu fico imaginando Jesus já, aleluia, dentro do seu coração, escolhendo o local. Olha, bora discípulos, vamos ali comigo para aquele local que eu costumo orar, porque eu quero derramar a minha alma perante o Senhor. E nesse momento eu já vejo Deus, irmãos, contemplando o coração. Eu já vejo o Senhor olhando para a nossa alma aflita, angustiada e desejando responder já a oração. Porque antes que clamem, eu já responderei. Isaías disse isso: será que antes que clame eu responderei? Estando ainda falando, eu os ouvirei. Aleluia. Quando você começa a falar, irmão, na presença do Pai, ele já começa a ouvir. Aleluia, não tem um tempo para a tua oração chegar lá, não. A tua oração, irmãos, é, aleluia, uma conectividade direta com o Pai. A palavra do Senhor nos diz que Daniel orava 3 vezes ao dia. E ele se colocou na presença do Senhor para orar mais, para buscar mais. Aleluia, ele sabia que estava na Babilônia. Ele sabia que estava num lugar difícil. E a palavra do Senhor nos diz que ele começa a orar. Ele começa a insistir o Senhor na oração. E ele começa a pedir a Deus revelação do que estava para acontecer.
Aí lá em Daniel, capítulo 9, o versículo 23. Deus, ele também manda um anjo. Aleluia. Aí ele diz lá no versículo 23, no instante em que você começou a orar, foi dada uma ordem, Daniel. Aleluia. E eu vim para dizer a você o que é essa ordem. Porque Deus tem um amor muito especial por você. Escute e procure entender a visão que você teve. O Senhor, ele tem um grande amor por você. Você não é diferente de Daniel. Você não é diferente de Jesus. Ele nos ama da mesma forma. Deus, ele te ama. Deus, ele nos ama. Aleluia. E ele tem escutado a nossa oração assim como ele escutou a de Cristo. Aleluia. Assim, quando nós começamos a orar, irmãos, a ordem já sai da parte do Senhor. Oh, busca o Senhor em oração e Deus vai te responder. Intensifica a tua oração. Recebe esta palavra nesta noite. Jesus nos ensinou a orar. Ele nos ensinou a buscar o Pai. Ele se colocou como exemplo de oração para as nossas vidas. Separe um momento do seu dia para buscar o Senhor em oração. Separe um momento do seu dia para você intensificar, porque Deus, ele vai começar a responder e vai fazer grandes coisas. O que há de vir virá. Aleluia. O Senhor, ele não é homem para que minta. O Senhor, ele não estava abandonando o seu filho. A palavra do Senhor nos diz que Jesus, ele passa pela cruz. Jesus, ele ora ao Pai ali naquele dia. Estava próximo à sua morte. E lá no versículo 45 ele vai dizer, levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes, por que estás dormindo? Levantai-vos e orai. Aleluia. Levantai-vos e orai. O Senhor tem te incomodado para orar. O Senhor tem te chamado para orar. Vai com Ele. Aleluia. É Ele que está te chamando. É Ele que está chegando perto de nós e nos acordando, dizendo, rapaz, estás dormindo. Ora. Orai ao Senhor. Vai com Ele orar. Porque quando nós oramos com o Senhor Jesus, irmãos, a resposta é certa. O milagre é certo. Aleluia, o poder de Deus, aleluia, naquela situação é certo. Aquele centurião disse, Senhor, não basta tu ir lá na minha casa não, diz apenas uma palavra. Aleluia. Manda só uma palavra, uma ordem vinda da tua parte, que o meu criado vai sarar. Aleluia, bastava só uma ordem do Senhor. Assim, quando Jesus expirou lá naquela cruz do Calvário, que quando ele é lançado ali naquela cruz, aleluia, que ele diz, está consumado, tetelestai, ele aspira, ele morre. Aí prontamente o Senhor dá ordem à morte. Morte. E volta a vida a ele. Jesus, ele vai lá no inferno. Aleluia. A Bíblia diz que ele vai lá no inferno, ele pega as chaves da morte da mão do diabo. Ele diz, agora está em minhas mãos. O poder da morte está nas minhas mãos. Aleluia. Porque ele é um Deus de vida, ele não é um Deus de morte. Ele é um Senhor de vida. Tragada foi a morte pela vitória. A tua oração tem poder. Aleluia. A tua oração tem poder para destruir fortalezas, para destruir correntes, para destruir gigantes, muralhas que têm se levantado nesses últimos tempos. Aleluia. E o Senhor, ele está falando através da sua palavra, ele está nos convidando a orar. É assim como ele falou aos discípulos lá no versículo 46.
E ele disse: por que estás dormindo? Levantai-vos e orai. Deus fará grandes coisas através da tua oração. Nós estaremos passando pelo momento da Santa Ceia. Eu quero convidar a Paula, que ela estará adorando ao Senhor. E peço que você abra a sua Bíblia lá em 1 Coríntios. Os diáconos também estarão servindo a mesa. 1 Coríntios, o capítulo 11, o versículo 23. Carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, 11, 23. A palavra do Senhor nos diz: porque eu recebi do Senhor o que eu também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor, até que Ele venha. Soberano, Altíssimo Deus e Eterno Pai. Ó Deus, nós queremos consagrar, Pai, a Ti este pão e este cálice na Tua presença. Ó Deus, abençoa os Teus filhos que estarão participando, Deus. Ó Deus, que haja saúde espiritual, Deus. Ó Deus, que haja saúde física, Senhor, na vida deles. Ó Deus, que o Senhor derrame das Tuas bênçãos de forma abundante, Senhor. Bênçãos espirituais, nós queremos mais de Ti, queremos mais da Tua presença. Dons espirituais, frutos do Espírito, Senhor, sobre a Tua igreja. Ó Senhor, nos santifica, nos enche com Teu Espírito Santo, Deus. Nós estamos na Tua presença, nós consagramos, Pai, este cálice, este pão, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, obrigado, Deus, por se entregar por nós naquela cruz. Obrigado, Senhor. Oh, aleluia, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graça e paz a todos os irmãos. Naquela cruz se entregou, o Teu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Aleluia, Jesus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte, ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração
seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus, exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Aleluia. Santo é teu nome, Jesus. Glória, glória, Jesus. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Aleluia, Jesus. Santo é teu nome, Pai. Glorificado, Senhor, seja o teu santo nome. Recebe, Senhor, cada adoração aqui nesta noite, Senhor. Que esse momento, Senhor, de comunhão, ó Pai, que o Senhor se faça presente em nosso meio, Jesus. Oh, aleluia, Deus, Tu és grande, Pai, Tu és maravilhoso, Senhor. E nós podemos sentir, Senhor, que o Senhor está aqui neste lugar, ó Pai. Faz renovo, Senhor, em nossas vidas, ó Pai. Transforma, Senhor, a cada um aqui nesta noite, ó Pai. Senhor, vem nos encher, Senhor, com Teu Espírito Santo. Vem nos batizar, Senhor, com Teu Espírito Santo, Pai. Faz descer do céu, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, que nós possamos sair daqui, Senhor, renovados, ó Pai, cheios do Teu poder sobre as nossas vidas, ó Pai. Vem usar, Senhor, cada um aqui nesta noite, ó Pai, em nome de Jesus, ó Senhor, que nós possamos receber, Senhor, esse cálice, ó Pai, e esse pão, Senhor, através de Ti, Jesus, porque brevemente estaremos, Senhor, junto contigo em comunhão nos céus, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, que seja a nossa vontade, o nosso anseio, ó Pai, que nós venhamos prosseguir, Senhor Jesus, até o fim, Senhor, que o Senhor virá buscar a Tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, glorificado seja o Teu nome, Senhor, e exaltado entre todas as nações, ó Pai, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, entra em nossos corações, Senhor, visita as nossas almas, ó Pai, liberta-nos, ó Pai, purifica as nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor, Tu és santo, Aleluia. Deus, amém. Louvado, engrandecido é o nome de Jesus. Aleluia. O versículo 23. Aleluia. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. O versículo 23 da palavra do Senhor nos diz: porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei. E o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão.
tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazer isto em memória de mim. Oh, irmãos, como se lembramos com tristeza e dor o seu corpo sendo dilacerado ali naquela cruz, sendo entregue, mas com alegria, porque ele não ficou naquela cruz, ele ressuscitou ao terceiro dia. Aleluia! Louvado, engrandecido é o nome do Senhor Jesus, esperando um pelos outros poder comer do pão. Santo, santo é o teu nome, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado por se entregar por nós, Senhor. Nós não merecíamos verdadeiramente. Éramos nós que era para estarmos naquela cruz, Deus. Mas o Senhor decidiu se entregar por nós. Obrigado, Jesus. Aleluia. Louvado, engrandecido é o nome de Jesus. Aleluia. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é uma nova aliança no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão, beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Oh, aleluia. Um dia nós cearemos com Ele lá, irmão. Ele virá nos buscar. Que a igreja esteja pronta, preparada, adornada, ataviada para a chegada do noivo. Ele vai voltar para buscar a sua igreja, aleluia, esperando um pelos outros poder tomar do cálice. Aleluia, aleluia, santo, santo é o teu nome, Jesus. Tu és maravilhoso, Deus. Tu és digno de todo louvor e adoração, de toda honra, toda glória. Queremos estar no altar da adoração. Queremos estar na tua presença, Senhor, cada dia como sacrifícios vivos, santos e agradável ao Deus, que é o nosso culto racional. Até que Ele venha. Até que o Senhor venha nos buscar. Queremos estar aqui, Senhor, te adorando, arrodeando a tua mesa. Ó Deus, traz os teus filhos, desperta o teu povo. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Queremos, Pai, teu encontro contigo nos ares, para estar para sempre, Deus. Que momento maravilhoso e glorioso será, Senhor. Obrigado por tudo. Oh, aleluia. Louvado, engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Santo, santo é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Enquanto os diáconos recolhem o cálice, eu quero dar os últimos avisos aos irmãos. Amanhã não teremos culto de oração à tarde, devido ao diácono Carlos estará trabalhando. Então não haverá culto de oração, mas quinta-feira estaremos aqui em nome de Jesus. Se assim Deus permitir, se Ele não voltar, estaremos aqui quinta-feira, culto de doutrina, culto de ensino da palavra do Senhor. E domingo continuaremos com a nossa escola dominical pela manhã e à noite. Esse culto de louvor e adoração, você é o nosso convidado. Você que nos assiste, foi um prazer tê-lo junto conosco. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Esperamos você aqui neste lugar também. Venha nos visitar. Nossa igreja fica aqui na Rua Marinho dos Caetés, no bairro da Liberdade, aqui em Garanhuns. Será um prazer tê-lo aqui junto conosco. Os cultos no domingo começam às 18 horas e nas quintas-feiras às 19h30. Amém? Os irmãos não esqueçam da nossa ceia distrital, que será ali em Caruaru, dia 26. Estejamos se preparando, orando, para que a nossa igreja consiga chegar lá em nome de Jesus e estarmos juntos naquele lugar. Acredito que será momentos bastante gloriosos na presença do Senhor. Amém? Vamos estar orando, agradecendo o Senhor por esta noite. Soberano, altíssimo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos pelo privilégio e a oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui neste lugar, nesta noite, para te louvar, para te adorarmos, Pai, para estarmos rodeando a tua mesa, Senhor, juntos como igreja do Senhor. Ó Deus,
permanece abençoando a tua igreja, Senhor, permanece fortalecendo, revestindo de força, de graça. Ó Deus, que cada dia mais nós estejamos em oração, que cada dia mais nós estejamos buscando a tua face, Senhor, na tua presença, assim como o Senhor buscou em oração ali no Getsêmani, Senhor, assim sejamos nós também, meu, as batalhas, as lutas que travamos, mas estamos certos da vitória, porque tu és um Senhor que responde às orações, que o Senhor respondeu às orações ao teu filho, Senhor, que o Senhor consolou ele naquele momento tão difícil. Assim, Senhor, o Senhor é o Deus que responde oração. Obrigado pelo privilégio de estarmos na tua presença nesta noite. Leva-nos em paz para casa, nos dar uma semana abençoada, uma semana de vitória, Senhor, uma semana de resposta de oração, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, nós profetizamos e já te agradecemos por tudo. Já te agradecemos por tudo, pelo teu grande amor, pelo teu cuidado para conosco, pelo teu cuidado para com a nossa igreja. Continua abençoando cada família aqui representada, Senhor, vai alcançando a vida de cada um, Senhor, dispensa uma bênção especial na vida deles. Em nome de Jesus nós oramos e profetizamos e já te agradecemos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, leva-nos em paz para casa. Amém e amém. Recebam a bênção apostólica, que a graça e a comunhão do nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo de Deus e o amor de Deus nosso Pai, seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Toda a igreja diz amém e amém. Deus abençoe toda a igreja. Uma semana abençoada para você e toda a sua família.